Olá, estamos de volta com mais um episódio do Pode Falar, esse programa que foi pensado com muito carinho, um espaço aberto para a gente tratar de temas relevantes de interesse aí da nossa audiência, com certeza toda a sociedade de Paragominas e, por que não, da região. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio do Pode Falar a Ludmila Farias, que é psicóloga e atua especificamente na área organizacional. E a gente vai conversar aqui sobre processos de recrutamento e seleção. Seja bem-vinda, Ludmila, obrigada por aceitar o convite. Vamos começar explicando por que recrutamento e seleção e não o contrário. Micaela, obrigada pelo convite, né? Muito bom estar aqui e falar, levar essa informação para as pessoas, né? Perfeita a sua pergunta. Porque primeiro é recrutar, né? Nós vamos captar, atrair as pessoas, os candidatos para participar do processo seletivo, seleção. Então, por isso, recrutamento e seleção. A gente recruta para poder fazer a seleção. A seleção é a partir da entrevista, as avaliações psicológicas, entrevista com a empresa. E o que é o recrutamento nesse caso? Como é que funciona? O recrutamento é a divulgação da vaga, nas mídias sociais, é a gente olhar o nosso banco de dados, captar, né? Então, eu falo que é tanto captar como atrair também aqueles candidatos com interesse à vaga, né? Para a gente fazer uma primeira triagem, que é um entendimento daquele currículo, né? E aí, às vezes, o currículo, ele não está muito bem elaborado. E a gente tem que entender um pouquinho mais daquele currículo. Então, é a triagem, que é o processo ainda do recrutamento. É um processo longo, né? É. E hoje você tem uma empresa, hoje você tem, mas não é de agora, né? Isso. Uma empresa que trabalha com esse processo de recrutamento e seleção. Então, eu queria entender mais a fundo. A gente está no raso aqui, começando agora. Como é que isso funciona? As empresas, elas procuram o serviço de consultoria ou a consultoria vai até a empresa? Vamos começar daí. Vamos lá. É um processo mesmo, é um fluxo e é bem longo, né? Normalmente, a empresa, ela procura agregar, nós estamos há 8 anos, fizemos mês passado, inclusive, no mercado, né? Desbravando, estamos aí como pioneiros, e a empresa, ela procura agregar, ou nós também oferecemos nossos serviços, né? Para fazer o processo de recrutamento e seleção, né? O ideal é que a empresa já tenha ali a sua descrição de cargo. Quando é uma empresa mais familiar, uma empresa menor, nós vamos ajudar a empresa a fazer essa descrição. O que é descrição de cargo? Quais são as atividades que a pessoa vai realizar? Primeira coisa é aí, até para a gente entender qual é o perfil, que avaliações psicológicas nós vamos utilizar, né? Para a gente fazer aquele folder, né? E divulgar nas mídias, para a gente, de fato, ofertar aquela oportunidade. Então, tudo começa com esse entendimento do perfil, do que a pessoa vai fazer, quais são os requisitos, né? Algumas vagas têm mais requisitos, outras menos, né? Isso vai depender do nível da vaga que nós vamos trabalhar, né? Para daí, então, a gente ofertar essa vaga e iniciar o processo. Certo. E aí, logo na sua primeira fala, você falou sobre a questão do currículo. O currículo, ele ainda é funcional? Ele é utilizado de fato? Sim. Currículo mais longo, currículo mais enxuto, com foto, sem foto? O que funciona hoje? O currículo, eu falo que ele é o cartão de visita, né? O ideal é que ele seja realmente atrativo. Ludmila, o que é o atrativo? Ele também não pode ser muito extenso. Se eu tenho 30 anos de carreira, eu não vou colocar desde quando eu fui estagiária. Então, eu vou tentar sintetizar. Então, ele tem que ter consistência. O que é isso? Ele tem que ter a informação, por exemplo, das atividades que ele realizou, o cargo que ele tinha, o período, pelo menos mês e ano que ele ficou ali naquela empresa, telefone, os dados pessoais, né? De preferência, 2 telefones, 2 contatos. Então, esse currículo, ele não tem uma receita de bolo, vamos dizer, mas ele precisa ser atrativo, ele precisa brilhar os olhos de quem está ali do outro lado, porque você imagina bem quantos currículos que uma empresa ela recebe. Olha só, eu cometi uma gafe que eu comecei o programa sem agradecer o meu patrocinador, a Clinicor, que está nos apoiando já nesse lançamento do canal. Agradecer ao Dr. Wallace, parabenizar toda a equipe aí pelos 20 anos de história de sucesso da Clinicor. Mas olha, voltando para o assunto do currículo, ainda tem aquele método, a pessoa vai com o envelope, o currículo ali, deixa na recepção da empresa, muitas vezes e tal, embora se utilize mais os e-mails, mas ainda tem quem coloca o currículo debaixo do braço e vai. Aquele currículo que chega amassado, preto e branco, sem foto, ele já é descartado, Ludmila? Não, de forma alguma. Eu falo que currículo é ouro. Às vezes a gente não tem aquela vaga, mas
passa 5 minutos, o cliente liga procurando aquele candidato. Então, a gente tem que ter um sistema de organização. E hoje eu estou com uma pessoa específica na consultoria para fazer esse serviço, essa atividade de categorizar, de triar aquele currículo ali e colocar, se é de vendas, na pastinha de vendas. Então, a gente lida muito sim com o papel, né? Temos a plataforma, mas a gente olha a plataforma que eu tenho lá, de pessoas que a gente já imprimiu o currículo e que já foram entrevistados, que já participaram de processo que a gente resgata também para novas vagas, né? Não impede, às vezes as pessoas têm muita dúvida com relação a isso. Então eu tenho que ter esses arquivos, esses currículos, tudo categorizado por pastas. Normalmente nós colocamos por área de atuação. Se é contador, contabilidade, administração, zootecnista, agrônomo. Até para não ficar procurando depois misturado, né? E por cidade. Se é Paragominas, se é de outras cidades, enfim. Para facilitar esse resgate nosso nos currículos, para a gente não perder banco de dados. Esse facilitar, me diz uma coisa. Vocês colocam as estrelinhas, tipo assim, esse currículo aqui é 5 estrelas, esse aqui é meia estrela, tem umas estrelas? É muito comum no processo seletivo, né? A gente faz, uma única pessoa é selecionada, mas tem 2 candidatos ali que são muito bons. Eu falo, separa, deixa aqui na pastinha, porque na hora que surgir ainda mais vagas administrativas, para contabilidade. Não tem que procurar de novo, né? Já fica ali para na hora. E é tão interessante que vai despertando a memória da gente. Eu falo que a gente trabalha muito com a memória, então já falo, às vezes você não lembra o nome do candidato, aquele candidato que trabalhou em tal lugar, que fez o processo de tal vaga, vamos lá, vamos resgatar. Então você ver se ele serve para essa outra empresa. E aí a gente convida ele, fala daquela nova vaga, né? E aí nesse processo ele já é mais curtinho, porque como já passou por nós, a gente já direciona diretamente para o cliente, né? Com as avaliações psicológicas, o cliente faz, então é bem curtinho. E muitas vagas, Micaela, a gente também não divulga. Nós já fazemos esse processo nos bastidores, né? No sentido de que eu tenho o banco de dados, tá ali. Já recorre a ele. Já vou recorrer e já vou trabalhar aquela vaga pela urgência mesmo. Porque normalmente quando a gente divulga, a gente espera os 5 dias, né? Então, e como a gente tem, graças a Deus, um bom banco de currículos, de dados, a gente também trabalhar algumas vagas dessa forma, né? Algumas são confidenciais, então a gente também vai nesse formato. Ludmila, tem uma pergunta que é o seguinte: o QI. Existe muito esse QI. O que é o QI? É o que indica. O que indica, o que indica. Então, como profissional da área, isso acontece muito. Eu sei, a empresa que procura uma consultoria, aparentemente ela já quer profissionalizar esse processo de recrutamento e seleção. Mas tem muito de, pintou uma vaga, eu tenho uma pessoa para te indicar, eu tenho. E aí acaba que fura esse processo e mesmo que a vaga esteja lá na consultoria, alguém cortou o caminho e conseguiu preencher a vaga. Chega para você, Micaela, a notícia. Eu vejo que nós estamos evoluindo muito. Eu falo, inclusive, Paragominas, né? Nesses 11 anos que eu estou aqui, eu percebia muito o QI. Eu fiquei assustada quando cheguei, porque eu vim de multinacional e não existe, né? É muito raro. Enfim, e eu vejo que hoje as empresas, elas já buscam a consultoria que é para sair, inclusive, desse QI. Né? E às vezes ele recebe algum currículo, o que o cliente faz? Ludmila, chegou aqui para mim, me entregaram, eu recebi, me indicaram esse currículo, tá aí, vou te passar, avalia. Eu acho isso tão rico, eu fico tão feliz porque eu vejo esse amadurecimento e a confiança, das empresas e a confiança, né? E às vezes o cliente fala assim, eu queria que você avaliasse esse candidato. Eu recebi a indicação, você avalia ele para mim com base na entrevista, avaliação psicológica, então é uma credibilidade mesmo, né? E ontem mesmo, conversando com uma cliente, ela falou exatamente isso. Olha, já falei pro meu marido, é uma empresa familiar, já falei pro meu marido que eu não quero mais contratar só na base da indicação, né? Então, assim, porque às vezes algumas dores de cabeça que existem, né? E aí a pessoa, ela percebe que realmente o processo como um todo, né? São várias etapas, então, a probabilidade de dar certo é muito maior do que quando você pega a pessoa e às vezes não tem nem aderência ao perfil, né, para aquela vaga, só porque é uma indicação. Então eu vejo, pra não dizer não, né? Eu vejo sim que nós estamos evoluindo. Não vou falar que não existe, tá? Mas tem uma evolução sim muito grande. Tem uma frase que é até uma brincadeira, mas ela é muito, eu acho que ela é muito verdadeira. Tem uma frase que diz assim, eu não sei onde eu li, não sei se é fonte da minha cabeça, não contrate quem você não pode demitir. Eu acho que isso se aplica muito à empresa familiar, né? Sim. Então, assim, você tem uma vaga ali no marketing. Aí eu tenho um sobrinho que fez design, ou que entende ali um pouquinho, traz ele. Traz a cunhada.
Aí tem o marido da irmã junto, aparentada ali, e aí acaba misturando o profissional com o pessoal e você... Se você demite, você gera um problema na família. E se você não demite, você tem um problema na empresa. Né? Isso acontece, assim, é uma realidade mesmo. Né? E eu vejo que também nisso as empresas estão amadurecendo e evoluindo. Às vezes a gente está com uma candidata, com uma vaga em aberto para aquela empresa, e o cliente fala, Ludmila, tem a minha cunhada que ela está precisando de trabalho, ele está com a vaga em aberto. Você pode te mandar o currículo para ver se tem alguma vaga? Não, porque olha, eu não quero trabalhar com parente, e aí pode complicar, isso vai levar aí já indica para outro lugar, né? Aí ele me passa, né? Eu falo ótimo, eu falo que sempre o currículo é muito bem-vindo, né? Então, ótimo, pode me mandar assim. E aí nós vamos direcionar, né, para a vaga que é compatível com o perfil da pessoa. Então, acontece sim, e normalmente as pessoas estão tentando, assim como está melhorando a questão do QI, que eles estão saindo, né, de trabalhar somente dessa forma, também está acontecendo para não misturar no âmbito pessoal, profissional, e porque eu acho que os cases não foram muito bons, não foram de sucesso. Agora assim, é uma brincadeira, mas tipo assim, se você tem alguém na família que está precisando de uma oportunidade, pegue o currículo e indique para outra empresa, não contrate. Brincadeiras à parte, mas assim, evita muito problema, não evita? Com certeza. Dentro de casa, dentro da família e dentro do trabalho também. Com certeza. Porque é difícil separar, né? Tá tudo muito junto e às vezes nem todo mundo tá maduro o suficiente, está preparado para saber separar, né? E às vezes quer ter algumas prioridades, né? E isso acaba também... regalias, né? Isso acaba impactando nos colaboradores que não são da família, que já percebe aquela diferenciação. E aí, às vezes, você pode perder um colaborador muito bom por conta dessas questões. Então, e o comentário no cafezinho? Não, porque fulano é o protegido do diretor, é o protegido do gerente. Exato. Porque, olha, não fala com fulano, que o fulano é o filho, é o genro, é o cunhado. Vira meme, né? Vira. E é o assunto do cafezinho. Vira meme. Por falar em cafezinho, eu vou chamar um intervalo rapidinho, rodar o comercial do meu patrocinador e a gente já volta, que esse assunto tem pano pra manga. Tem sim. Clinicor, 20 anos de Paragominas. Equipe de cardiologistas disponíveis todos os dias da semana. Exames e diagnóstico assertivo. Cuidando da sua saúde por completo, com acolhimento, profissionalismo, tecnologia e amor. Estamos de volta. Quero agradecer aqui, para não cometer o mesmo erro do início, da abertura do programa, quero agradecer a Clinicor, que está apoiando aí o lançamento do canal, né, comemorando 20 anos de história, meu muito obrigado. E voltamos aqui aos estúdios nesse bate-papo super interessante com a Ludmila, que é psicóloga e atua aí na área organizacional. E a gente está falando aqui sobre processos de recrutamento e seleção, não é isso, Ludmila? Isso mesmo. A gente já fez uma introdução aqui, falando um pouquinho sobre a questão do currículo, né? Sobre o QI e tudo mais. Mas eu quero falar o seguinte, depois que a gente passa, né, por esse processo do recrutamento, divulgação das vagas, me candidatei, fui selecionada. O que vem, internamente falando, trabalho de bastidor, o que acontece depois da seleção? Tá, ainda na seleção, são as entrevistas, né? Que nós fazemos a entrevista comportamental. Então, onde a gente vai olhar mais comportamento, né, a aderência dele comportamental à vaga, né? O cliente, ele vai fazer aquela entrevista mais técnica, que já é olhando mais a experiência, a vivência, apesar de que nós também já fazemos essa análise, né, com base no que eles trazem, apesar que a gente não tem esse conhecimento técnico, né? Imagina um psicólogo saber de todas as áreas. Eu falo que a gente até aprende muito. Se você está contratando um médico veterinário, você começa a abrir um pouquinho o leque ali, mas realmente é o cliente que vai fazer essa análise da parte técnica. Quem faz a entrevista é o gestor, o cliente. Porque depois que eu faço a entrevista comportamental, eu vou dar um parecer para o meu cliente, dos candidatos que eu vejo que tem potencial para seguir no processo. E aí esse cliente, ele vai entrevistar logo na sequência aqueles candidatos que eu sinalizei. O candidato, ele passa ali por duas seleções. A sua, um filtro feito pela consultoria, no caso, e aí você indica, olha, eu tenho essas sugestões aqui. E aí a empresa, o gestor, vai pegar as sugestões que você deu para ele e vai entrevista. Analisar. Aí ele também entrevista. E aí ele vai mais específico para ver se a pessoa é compatível ali com a vaga. Na parte técnica. Normalmente nessa entrevista com o cliente, eu também gosto de
de participar novamente, né? Eu falo que a minha presença ali, depois da sabatina, né, que ele já teve ali na consultoria, de passar por aquele todo o processo, eu vejo que acaba sendo um ponto de apoio para o candidato. Eu vejo que ele fica mais confortável de saber que já passou, ele já teve aquele contato, né? Olha, o ok dele eu já tive. Isso, né? e eu vejo que ele fica mais à vontade. E a gente sabe que é muito importante o candidato, ele tá à vontade, né, Micaela? Eu falo que a gente tem que se colocar no lugar. E às vezes eu sempre pontuo com o cliente. Relevar um pouquinho? né? Nervosismo? Exato. Eu achei, mas olha... se coloca no lugar, a pessoa tá nervosa e às vezes a performance que o candidato, eu falo performance da entrevista mesmo, o que ele traz para mim é um cenário. Quando vai para o cliente fala, e acontecia muito isso, por isso que eu comecei a fazer a entrevista junto com o cliente. Não, eu achei ele muito assim, parecendo que era outra pessoa que ele tinha entrevistado. Porque às vezes o cliente, aí é o perfil do cliente, o perfil do candidato, né? E o perfil das vagas, às vezes, que exige uma pessoa que não tem que ter muita habilidade para falar. Então, eu não sou de falar muito. O candidato, o cliente também não. E se ele não pergunta, eu também não sou de falar, nem acontecer entrevista direito. Essa entrevista ia ser como, né? E aí eu sentia que a gente estava perdendo bons candidatos por conta dessa falta, às vezes, de habilidade mesmo dos gestores. Nem todos têm a experiência, a vivência com entrevistas. Então, eu também vejo que tanto o candidato como o cliente, eles se sentem confortados ali quando a gente está participando. Então, sempre que possível, né, se o cliente permitir, eu estarei ali presente nesse momento também da entrevista técnica. Você falou dentro desse processo que você fez uma sabatina, né, fez toda uma seleção ali prévia antes de indicar o candidato para a empresa. E aí tem uma análise de perfil comportamental. Essa análise de perfil comportamental, que é uma prática, né, de todo o processo praticamente, a não ser uma empresa muito pequena, né, que não faz processo de seleção, vai contratando, vai testando no dia a dia. Mas esse processo que é análise do perfil comportamental, eu queria que a gente adentrasse um pouquinho, que é o famoso DISC, né? Sim. Que faz a análise de o colaborador, a pessoa que é mais ativa, outro que é mais de análise. Bora adentrar um pouquinho, explica o que é o DISC e como que é feita essa análise. Micaela, eu brinco da sabatina porque assim, são várias etapas, né? E o candidato, ele realmente é analisado de várias formas, né? Tanto comportamental como técnico, às vezes até nas mídias sociais. Tem cliente que às vezes fala, eu quero que você analise e veja lá como é as mídias dele. Tem cliente que ele não. publica, como é que ele se comporta. Então, cada vaga é uma vaga, Rapidinho. Olha, gente, o que a Ludmila acabou de falar aqui é tão importante. Porque as pessoas é o seguinte, eu tô lá na rede social, mas eu não sou daquele jeito, né? E aí a pessoa pensa que vai passar uma impressão na rede social e que ela tem uma vida na rede social e na hora da entrevista ela quer demonstrar ser outra pessoa. Mas lá na rede social é só farra. Vou fazer uma análise leiga aqui. É só farra, gandaia, festa e tal, curtição. Digo, aí a empresa tá ali, ela quer um cara que na segunda-feira chegue no horário. Exatamente. Aí você analisa, esse cara todo final de semana tá tomando e tal. Esse aí na segunda-feira vai pegar um atestado, vai chegar com um atestado aqui. Então, de fato, a rede social, o que a pessoa publica ali, ela influencia. Sim, não é regra, não são todos os clientes que solicitam, né? Mas eu diria que uma grande maioria gosta de visualizar e entender, né? Conhecer um pouquinho mais a fundo, né? Daquele candidato que está em processo, né? Justamente por todos esses fatores que você colocou. Então, por isso que eu falo da sabatina. Mas entrando aí nos perfis. Então, quando a gente está entendendo lá atrás, quando eu falei das atribuições, das atividades, a gente já tem essa mapeado qual é o perfil comportamental, que é o D, o I, o S, o C, que é o DISC, né? O D como dominante, o I como influente, o S como estável e o C como conforme. Cada um ali, ele traz um estilo comportamental. Não é um teste de personalidade, o DISC ele não é uma avaliação psicológica, tá? Deixar bem claro isso, mas é um estilo comportamental. E às vezes a gente casa o DISC com o palográfico, que é um teste de personalidade, um teste expressivo, que ele vai me dizer mais sobre a personalidade. E aí a gente vê personalidade. Esse eu não conhecia. Com o estilo. Ele é muito conhecido, inclusive, fazer carteira de motorista. Ele é bem famoso, aquele palográfico. Palográfico. E como é aquele que quando a pessoa tá mentindo? Como é que chama aquele? Tem um teste? Tem o teste da mentira? Não, esse eu não tem lá, não. Tem a questão do olhar, né? Eu tô até lendo um livro sobre isso. A questão do olhar, a expressão, a retina, enfim. Ixi, Maria, o negócio é profundo. Mas o palográfico, ele é de personalidade. Mas assim, o DISC,
DISC. Então, se um cliente ele traz uma vaga, vamos pegar um analista, um contábil, né? Para contabilidade. Então, olha, Ludmila, uma pessoa que vai ser mais focada, que ela precisa, então, com base no que ele traz do perfil comportamental e das atribuições dele, ele vai fazer uma conferência, isso. Então, você já vê o quê? Tem que ser uma pessoa, um alto C, um alto S. Então, o que é um pouquinho? O alto C, vamos pegar de trás para frente. O alto C, ou seja, o que é, se está alto ou baixo, não é bom ou ruim, tá? É só uma posição no gráfico que ele traz do estilo comportamental. Não tem como a gente ter todos no alto, no dominante, tá? Na verdade, toda pessoa possui todos os perfis. Só que se destacam mais numa... se é dominante ou propulsor, mas assim, não tem certo e errado, é um estilo mesmo, comportamental. Não tem bom e ruim, né? O que vai dizer é a posição, a vaga que ele vai estar. Tu trouxeste o exemplo da contabilidade. Só pela atividade que a pessoa vai exercer, você vê que não é... Não, eu, por exemplo, não sou de exatas. Eu jamais conseguiria preencher dentro do perfil comportamental, apresentar características que se adaptassem a uma vaga como essa. Que seria um CS, SC, depende da ordem, né? Onde a pessoa, o S, ele traz muito a questão da rotina, ser uma pessoa rotineira, ela gosta da organização, ela é de pessoas também, ela consegue se relacionar, né? Mas ela já não gosta de divergências, compatibilidade, então ela vai fala ficar ali, muito. Ela é mais ouvinte, com certeza. Aquele amigo que você tem e que ele te ouve bastante, pode saber que ele é um alto S. Né? E o alto C, ele já vai ser aquela pessoa que vai ser muito focado em normas, regras, procedimento, na qualidade. Normalmente, ele vai buscar informações de uma forma mais profunda. Então, não é muito raso, ele tem uma consistência maior, né? É aquela pessoa mais analítica, tá? O I... Nós, né? Precisando como é que é o I? Comunicação, né? A pessoa que é mais comunicativa, né? Também tem essa questão do dinamismo. Normalmente o I, o S é abaixo, ele então traz essa questão do dinamismo, tá? Não trabalha, não se dá muito bem num trabalho mais de administrativo, mais rotina, mais monótono. Trabalha, mas ele tem que, por exemplo, eu sou um I, eu tenho mais processos administrativos. Eu tenho que ter esse autoconhecimento e saber quais são os gargalos e o que eu posso fazer, porque não tem como a gente, o perfil, então, ele não vai trabalhar com administrativo? Ele tem, mas o que me boicota? O celular. Então, vou botar o celular na gaveta e vou focar nisso daqui. Então, assim, ele vai gastar mais energia para fazer um trabalho que exige uma atenção concentrada, onde ele tem que focar. Porque se exige mais do candidato, da pessoa, né? Exato. Se tiver aquele trabalho que ele vai ter que focar e chegar uma pessoa para conversar, ele vai... Ele vai deixar o trabalho bem aqui e vai dar uma atenção, né? Exatamente. Então, assim, e aí, olha que legal isso. Eu sempre gosto de falar. E qual é a missão no processo da seleção, né? De procurar selecionar, contratar aquele candidato que ele esteja no estilo natural dele, comportamental, o mais aderente, o mais próximo da vaga. Por quê? Para não gerar um adoecimento naquele profissional, porque imagina, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de comunicação, né, de estar alto, dinâmico, que gosta, né, de resultado, de metas objetivas, às vezes é mais direta, que é a características do alto D, né? Não vamos adentrar muito ao D, ao X. Pois é, e todos eles têm um lado, muito direto, muito objetivo, mas também tem os lados, né, o lado que também olha, que tem eu acho o D muito julgado, eu acho. E nós não temos muito Ds, tá? Aqui não é muito comum a gente ver o perfil alto D. Sério? É muito S e muito C. É importante, então, essa pessoa, esse candidato, ele ter um nível, o perfil dele natural, né? Porque ele tem um adaptado e ele sob estresse, sob pressão, que a gente se adapta, né? Mas o natural dele ser o mais próximo da vaga. Porque ele não vai sofrer para fazer aquele trabalho, né? E aí você imagina ao longo do tempo, eu que tenho que fazer uma conferência minuciosa, eu vou entrar no trabalho, eu vou ficar na frente do computador, fazendo todo dia, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, aquele trabalho. Aquilo vai ser estafante, né, para a pessoa, vai desgastar e vai demandar muito dela. Ela vai fazer, mas vai ser mais sacrificante. E a probabilidade de gerar um adoecimento nesse profissional, né, é grande. Então, assim, por isso que a gente busca, eu falo que é uma responsabilidade, né, de encontrar realmente a pessoa certa para o lugar certo. Parece já até um jargão, mas é bem isso mesmo, né? A aderência do candidato ao da vaga, da melhor forma possível. Entendi. E aí, o mesmo se aplica ao D, né?
O D, que é um perfil mais Dominante mesmo. agitado, acelerado. Foco em metas, objetivo, faça. Aí se você põe ele numa atividade, você pega uma vaga mais, que requer mais concentração, fica na frente do computador. Minuciosidade, tudo muito no detalhe. Aí, ou seja, é como se você pegasse alguém que fala muito, sem referências aos presentes. Sim, né? claro. Alguém que fala muito e você diz assim, a pessoa ficar o dia inteiro calada. Olha, seu trabalho você não pode conversar. Exatamente. A pessoa vai ficar ali louca. Ou o contrário, você pegar alguém que é muito introvertido, tímido, caladinho, e você vai dar uma palestra sobre tal, você vai botar aquela pessoa ali, ela pode até pegar o microfone e falar alguma coisa, mas ela vai suar dos pés à cabeça, porque vai exigir dela E uma não diz que adaptação. ele traz nessa adaptação, quando a pessoa está mudando, né, de que está mais contido, que pode ser que ele tenha uma chefia mais impositiva. Então, ele traz essa adaptação e na questão também se tem estresse, tá, tanto pessoal quanto no âmbito profissional. Ei, Ludmila, você falou aí essa questão. Porque o chefe... Eu acho assim, particularmente, minha opinião, esses termos politicamente corretos, tão cansativos. Porque um chefe é assim, o líder é assado. Não se fala mais empregado, é colaborador. Gente, lá na carteira de trabalho tá assim, empregador e empregado. Aí querem... Tá, mas enfim, é a mesma pessoa, né? Chefe, líder, o gestor, o colaborador, a gente sabe de quem está falando. E essa questão da influência de quem está à frente, de quem está na liderança, né? De fato, pode tirar a pessoa que tem um perfil dominante, aí você pega um gestor que é mais desacelerado, deixa o D agoniado para fazer logo as coisas, porque o líder é mais lento, ou o contrário, o líder é acelerado e aí tem um funcionário ali que é mais devagar, e aí eles não conseguem se afinar. Eu falo que o match, ele tem que dar, olha só como é complexo, parece uma coisa simples. Eu acabei de falar desse match do candidato com o cargo, mas ele tem outras etapas, vai além disso, que é também como é esse perfil desse gestor, qual é a cultura organizacional, né? Porque eu falo, posso ter a mesma vaga de assistente administrativo, por exemplo, para a empresa A, para a empresa B, ele pode não ter aderência para aquela empresa, né? E aí, quando eu falo aderência, Micaela, que ele não tem o perfil adequado, não é só porque ele está abaixo do perfil, não. Porque muitos candidatos eles falam que acham que ele não atingiu porque ele não é bom o suficiente. E é o oposto. Pode ser o oposto, ele pode estar acima da vaga, né? E aí, às vezes, o que é analisado? A pessoa ela vai ter essa paciência para poder crescer, para evoluir, né? Gradativo, enfim, entra vários fatores que eu nem vou entrar muito nisso daí. Mas esse match com o gestor, ele tem que acontecer, né? E também com a cultura organizacional. Eu digo que é uma missão que a gente tem que ir trabalhando, de entender qual é a cultura, porque assim, o RH que está dentro da empresa, ele já sabe, ele está imerso ele naquela vive, cultura. Né? E nós, da consultoria, nós temos que ter esse olhar e captar o que é a cultura daquela empresa, ter esse entendimento, para ver se realmente aquela pessoa, ela cabe lá dentro. O que é um pouco mais difícil porque vocês estão fora. Exatamente, né? Não tem exige mais, né? E a mesma coisa daquele cliente, né? Hoje mesmo pela manhã, eu conversando com um gestor, contratamos uma pessoa, assim, sem tirar nem pôr de perfil, e aí a empresa anterior que ele estava, até ele veio de fora, chamou ele novamente. E aí eu conversando com o gestor, vamos tentar reverter, porque se não existe candidato melhor, com tanto da parte técnica como comportamental, né? Tava dando super certo. E aí o gestor até trouxe, isso eu estava falando com o gerente, falei, conversa, tenta reverter, né? Ele falou, eu vou inclusive até entender para ver se o gestor imediato, porque eu vi que o menino estava muito bom, será que ele se sentiu assim? Tá entendendo? Que, ou seja, se eu chego na empresa performando muito bem, aquele gestor que já está por ali, isso pode gerar um desconforto. E aí outra coisa que é a questão, ele falou de mim, o rapaz veio de fora e agora vai voltar, o que acontece? Profissionais que eu vejo que ainda está faltando no mercado. E, infelizmente, a gente passa por essa dificuldade, né, de ter muita oferta de vagas e, às vezes, com dificuldades de contratação. É um assunto muito interessante, bem complexo. Eu vou chamar o intervalo rapidinho e a gente volta para dar continuidade nesse assunto sobre as vagas que são preenchidas por quem vem de fora. Né? Por quê? Por que tantas vagas são preenchidas pelo pessoal aí da redondeza? A gente volta já após o intervalo.
Clinicor, 20 anos de Paragominas. Equipe de cardiologistas disponíveis todos os dias da semana. Exames e diagnóstico assertivo. Cuidando da sua saúde por completo, com acolhimento, profissionalismo, tecnologia e amor. Estamos de volta com o terceiro e último bloco. Infelizmente, a gente não pode ficar aqui. Assunto tem, né, Ludmila? Tem sim. Mas não dá pra gente ficar aqui horas e horas. A gente precisa fazer outras coisas, né? Olha, no bloco anterior, você falou uma coisa que eu achei interessante, que é essa questão da pessoa não ter uma resposta quando ela se candidata a uma vaga, não porque ela não preencheu a vaga, mas porque ela estava acima do nível daquela vaga, né? E às vezes a pessoa fica realmente pensando, nossa, será que a minha qualificação está baixa? Mas não, às vezes a oportunidade não é dada porque ela está acima do que é exigido. O que você diria para um candidato que tem um currículo muito bom, que tem uma boa experiência e tudo, e fica aí tentando uma vaga até inferior, né? Porque está desesperado por uma oportunidade de trabalho. E o grande problema é que essa palavra do desesperado, e é bem isso mesmo. E aí, numa primeira oportunidade que ele tiver, que é mais aderente ao cargo dele, né? Ao salário, ele vai para aquela oportunidade. Né? Então, é sabido isso, a probabilidade é muito grande, o risco é muito grande. Eu falo que a gente trabalha muito com probabilidade. É grande dele realmente sair. Muitas pessoas saem se candidatando a todo tipo de vaga, né? Não é dessa forma, não é sair se candidatando. É realmente, eu me vejo no perfil, eu me vejo fazendo esse trabalho, né? Me imagino no dia a dia, eu tenho uma expertise técnica também para essa área. Então, assim, para também você abrir um leque e sair se candidatando a tudo de vaga que realmente não condiz e acaba dificultando o nosso trabalho e banalizando, porque você fala, nossa, candidato se candidatando a todas as vagas que tinha em aberto e que não é... Isso acontece? Acontece. Mas E aí atrapalha nos filtros quando a gente vai utilizar para poder buscar para X vaga, aí ele candidatou e você fala, nossa, não tem nada a ver o currículo dele para aquela vaga, entendeu? Entra essa questão do desespero, porque assim, a gente vai entrar num ponto delicado, que é a falta de emprego. Hoje em dia, com a crise que a gente vive, né, no país e no mundo, sim. Você sente que há mais oportunidades? Desacelerou isso? Está aquecido? Ou não? A gente tem visto muitas empresas fechando as portas. Sim. Né? Isso, o que você sente lá dentro desse processo de recrutamento? A gente sente diretamente, na verdade, né? Porque o segundo semestre do ano passado teve uma queda bem forte, bem significativa, né? Nós sentimos nessa redução de vagas, vagas que estavam em aberto, clientes congelando, vão aguardar, vamos ver os próximos capítulos, né? Eu diria que agora a gente tem que começar a dar uma retomada, né? Tá tendo uma melhora, mas assim, é o melhor cenário ainda? Não é. Teve uma melhora sim, mas assim, eu vejo, Micaela, que existem muitas oportunidades, né? A gente está inserido aí em grupos dentro da cidade, mesmo de divulgação de vagas. Eu vejo o quanto, não só necessariamente na consultoria, mas eu vejo muita oferta, muita demanda, né, de trabalho. E existe sim uma dificuldade na contratação ainda, né? Às vezes, vou te dar um exemplo, um estagiário que seja, né? Uma vaga, vamos dizer, simples, qual é o objetivo do estagiário? É aprender, é desenvolver, é aprimorar. Às vezes a pessoa ela não aceita porque ela não vai receber um salário mínimo, né? Mas é uma bolsa. O foco e o objetivo... E é uma porta de entrada. Exato. E assim, eu entendo as necessidades financeiras mesmo, né? Do pagar a conta, enfim, eu entendo perfeitamente. Mas o foco, o momento... é o quê? Do conhecimento, e é realmente uma porta de entrada. É algo que vai ficar no seu currículo e que vai te dar segurança para você seguir adiante para outras vagas. Que muitas vezes a pessoa recusa ou nem se candidata, porque quando vê lá bolsa R$600, bolsa R$700, ela diz, não paga nem meu aluguel. Às vezes é um jovem que veio morar aqui, que está fazendo faculdade e realmente precisa arrumar um emprego para estudar à noite, e é uma renda que não supre, né? E são fases, né? Na vida são feitas assim, também de momentos de fases. Então, que isso vai reverter para ele. Pode ter certeza que vai vir com bagagem e que para a próxima oportunidade, só dele ter tido aquela vivência, né? Ele vai ter oportunidades, as portas serão abertas. Agora, Ludmila, a gente falando sobre oportunidades, aqui em Paragominas,
Muitas e muitas vagas, nós sabemos disso, não é uma informação privilegiada de quem é de processo de recrutamento. Muitas e muitas vagas são preenchidas por profissionais de fora. Sim. Né? Muita gente vem, é de São Paulo, é de Goiás, de Belém, né? Belém. Para preencher vagas que poderiam ser preenchidas por pessoas aqui de Paragominas que estão aí desempregadas. A pergunta é, falta qualificação, falta interesse, o salário não é interessante, as pessoas de fora de outras capitais, elas são mais, estão mais disponíveis. O que você entende desse cenário? Por quê? Olha, eu te falo que assim, não é vamos dizer, o que a empresa gostaria, tá? As empresas normalmente não gostam de trazer esse profissional de fora. Por quê? Porque imagina, toda a mudança da estrutura familiar daquela pessoa, da cultura, então tem toda uma adaptação. Então o risco, ele é maior sim, o custo tanto para a empresa como também para aquele candidato que vai vir, tem empresas que não arcam com mudança, né? Enfim, então é um cenário, vamos dizer assim, mais desgastante. Então, por que, Ludmila, se é dessa forma? Porque realmente não tem aquele profissional, né, na cidade e a gente usa raios. Então, tenho em Paragominas? Não. Tenho o sul do Pará, eu tenho Belém. Começa pelas proximidades. Isso. Aí tem o Goiás. E eu vejo ainda os clientes muito resistentes quando para trazer candidatos de muito distante, porque eles têm esse receio. E eu falo que é uma responsabilidade compartilhada entre a consultoria, o cliente, o gestor, né, da vaga e o candidato. Porque cada um ali está dando o seu aval para que dê certo. E tem que estar muito amadurecido. E quando nós fazemos processos que são para candidatos de fora, desde a triagem, a gente já pergunta, aborda sobre como é que está a situação da mudança, se ele já conversou com a mulher, ou se já conversou com o marido, como é que está alinhado, quem é que estuda, porque às vezes no auê, né, do calor da emoção ou da necessidade, o candidato ele fala que tem não interesse. Não pesa os outros pontos. Ele não pesa, ele nem conversou com a esposa, né? Então a gente sempre muito comedido de, olha, conversa com a sua esposa, amadureça, é assim, assado, a gente volta a se falar, porque toma uma decisão precipitada, aí com 30, 60 dias, largou a... Ou na hora que fecha a vaga, o candidato, ele fala, olha, então, apareceu uma oportunidade aqui perto, aqui do lado de casa, eu vou ficar por aqui. Até porque ele se candidatou na vaga daqui, mas ele também se candidatou em outras vagas lá. Isso. De repente, o sinal que ele recebeu primeiro foi aqui, mas é aquela história. Depois que você consegue uma, aparece outra. E aí ele vai avaliar. Vou viajar quantos quilômetros para ficar distante da minha família, eu tenho que fazer um investimento altíssimo de mudança para ir para aquele emprego. Aí pinta uma vaga bem aqui, ele não pensa duas vezes. E você sabe que Paragominas é uma cidade tão diferenciada, tão bacana, que muitas pessoas que vieram de fora, que às vezes para trabalhar numa empresa X, que não está naquela empresa, ela não foi embora para o estado dela, ela permanece. Com isso, várias pessoas que arrumaram outras oportunidades aqui, ficaram, se estabilizaram aqui na cidade, né? Às vezes eu vejo o pessoal de Belém tem muita resistência de vir para o interior, né? Eu acho que a maior resistência que eu vejo é o pessoal de Belém para vir para cá. E quando vem, se apaixona. Eu falo que eu tenho alguns cases assim que eu fico até emocionada, que o candidato não queria vir nem para processo seletivo e veio, hoje pergunta se ele quer voltar, né? Então ele se habituou. Então existe também casos que dá, né, muito certo, mas sempre a preferência das empresas vai ser de contratar o mais próximo de Paragominas, que é onde está mesmo a família, o coração dele, né? Que ele se sente de fato em casa. E então, o que implica nisso? Ele não encontra profissional qualificado? Não tem, ou vagas muito estratégicas, a pessoa não tem a vivência, né? Ou às vezes até mesmo, a gente não tem grandes indústrias e eu preciso de uma pessoa que tem uma vivência com indústria porque está abrindo um negócio de indústria, né? Lá de São Paulo, que é onde... No segmento de mineração é muito comum. Você starta uma planta de mineração com 90% de candidatos de fora e depois você vai fazendo todo o treinamento e desenvolvimento da localidade, né? Para inserir ali, até para uma questão de segurança, né, também. Então, é muito comum, porque não tem aquela mão de obra ali naquela cidade, Agora, na cidade. Ludmila, tem um meme que eu super concordo, eu acho que muita gente também. Eu não vou, talvez, lembrar né, na íntegra, mas é o seguinte, procuro uma vaga de porteiro. Inclusive saiu um vídeo, né? Vaga de porteiro. Aí lá tinha as exigências da vaga. Tinha que ter inglês fluente, tinha que ter, sei lá, carteira de motorista, vou chutar aqui qualquer coisa. E era assim,
nível não sei o que, disso, daquilo, outro. Aí no áudio fala assim, cara, eu vou ser porteiro, eu não preciso. Então, assim, tem algumas empresas que colocam um nível de exigência muito elevado para algo muito simples. Pelo menos é o que eu vejo em algumas descrições de vagas. Né? Para uma vaga de atendente, para uma vaga de recepcionista, que não requer tanta coisa, a não ser uma multinacional, inglês, intermediário, que seja. Isso que eu ia falar, depende da vaga e onde que ele vai ser porteiro, né? Se é uma multinacional, de ter o inglês e tudo. Porque eu falo, cada vaga vai depender. Mas, enfim, num cenário, né? Pegando o seu exemplo do porteiro, existe sim essa questão de, às vezes, a empresa sobrecarregar, né, exige muito. Aquelas exigências, e aí a gente, como consultoria, entendendo, até mesmo a questão de remuneração, olha, para essas atribuições, com essas atividades, esse valor de salário nós não vamos conseguir contratar uma pessoa, né? Então, de sinalizar, então a gente procura sempre sinalizar para o cliente que está demais, né? E aí, às vezes, é até legal quando você coloca uma vaga que está robusta e os candidatos se interessam, então já diz muito também do candidato, né? Falar, poxa, tá um mundo de exigências e ele tem interesse. Ele se identifica. O querer, ele faz toda a diferença, né? E o que eu percebo que às vezes falta, não vou generalizar, mas falta muito o querer também, né? Da questão do trabalhar, do estar inserido, de não querer só a parte boa, né? A remuneração. Tem muita gente aí procurando salário, não procurando trabalho, né? Então, assim, tem os dois lados, né? Então, assim, o querer hoje de fazer parte, o querer vestir a camisa, o querer engajar na empresa, estar engajado com o propósito da empresa, eu vejo que falta por conta dessa questão do imediatismo também. Hoje é tudo muito para agora, né? Já quero entrar ganhando bem, né? Nunca trabalhei, mas eu já quero ali mais que um salário mínimo, né? Quero ganhar R$2.000. Porque às vezes a pessoa acabou de sair da faculdade, não tem experiência nenhuma, mas porque tem o diploma. Exato. Né? Exatamente. Mas aí, só o diploma não é o suficiente. Cadê a vivência? Exatamente. Né? É uma construção, na verdade, né? E assim, até porque na faculdade você vai ter a teoria, mas a vivência mesmo, né? É você ali no seu trabalho, no seu dia a dia. Tanto que profissionais que são estagiários, estão fazendo faculdade, estão fazendo estágios, tem uma performance, um desenvolvimento e alavanca a carreira muito rápido, porque ele já está vivenciando, né? O que ele está aprendendo na prática. Ludmila, essa questão da formação, da qualificação técnica, hoje em dia a gente vive uma era onde uma geração que não está muito empenhada em estudar, né, em fazer faculdade. E, na verdade, a gente tem umas faculdades hoje, muitas faculdades EAD, que eu vejo que para muitas áreas é preocupante fazer um curso à distância. O que é mais relevante? A graduação ou a experiência? Porque nem todo mundo, né, que tem graduação tem experiência. E tem muita gente que não tem graduação nenhuma, mas tem uma experiência de vida, de vivência mesmo. O que no teu ver pesa mais? Eu vou falar no meu olhar mesmo, né, e no meu dia a dia. Eu vejo que a experiência em si, ela vai pesar. Porque às vezes está como um requisito ali, com uma graduação, mas se é um candidato que ele tem uma vivência e ele tem uma aderência ao cargo, você vai... com aquele cliente, com aquele gestor, de que, olha, por que não? O curso ele pode fazer. A gente não pode colocar a questão de que eu tenho o diploma. Não é só o diploma, não é só a Basta formação. ter o canudo, né? Não é só o canudo, né? Assim, o que você traz? E aí a gente percebe muitas vezes numa redação que o candidato vai fazer no processo seletivo, não vou generalizar, mas existem casos que a pessoa está formada ou está fazendo faculdade que não tem um raciocínio de início, meio e fim, né? E que você não vê o capricho da pessoa durante o processo seletivo, nem na letra, sabe? Então, assim, a gente avalia dos pequenos detalhes. Vai ser excluído? Não, mas vai ficar um ponto e às vezes o cliente pede, inclusive, para ver. Cadê a redação? Eu quero ler, eu quero ver. Ele tem acesso a essas informações. Eu vejo, assim, que muita gente, ela deixa de... Muitas boas pessoas, bons profissionais, deixam de se candidatar porque tá lá, graduação, né? Cursando ou completa já. Perde-se oportunidades por não tentar conhecer o candidato, né? Exato. Eu falo que a gente tem que pagar para ver. Eu falo, a gente não pode ter preguiça de entrevistar, tem que pagar para ver, seja para fazer uma triagem mais profunda. Agora, vamos lá também, pegando o dia a dia. Imagina, eu tô com uma vaga, eu recebi 20 currículos.
você acha que a primeira peneira ali vai ser com base no quê? No que eu tenho na mão, que é o currículo. Então, aquele currículo que ele está mais bem elaborado, que ele tem mais informação. Agora, se eu não tenho um candidato nenhum, tá restrito, aí nós vamos ter que o quê? E buscar aquele candidato ali para entender um pouco melhor, para ver se ele realmente vai atender. Mas se tem uma oferta de currículos e a pessoa não se dedicou, eu falo que é uma dedicação, gente. Eu vou procurar um trabalho, se você não começa, o currículo é tudo? Não, ele não é tudo, mas ele é a porta de entrada. É a primeira impressão que fica? Funciona visita, aí? Se aplica? Né? E às vezes você olha e fala, poxa, a pessoa ela quer um emprego. Eu, Ludmila, tá? Na minha revolta interna. Eu olho para o currículo e falo assim, a pessoa ela não teve o trabalho, ela não quis se dedicar para colocar informação no currículo, nem período, nem nome da empresa, nem o cargo, muito menos o que fazia, né? Então eu falo, olha, aqui é só ligando, fazendo uma triagem. Sorte, né? É só ligando para fazer uma triagem para eu poder avaliar, porque eu não tenho o que avaliar naquele currículo. E Ludmila, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho. Eu queria te perguntar o seguinte, diante de tudo isso que a gente conversou, né, e que ainda é bem superficial dentro desse processo todo, a gente sabe que cada vaga tem uma exigência, falamos aqui dos perfis, mas o que é algo que pode desclassificar alguém de cara, assim, quando você pega o currículo ou na primeira entrevista, assim, algo que é meio que geral, uma concepção geral. É muito, vamos dizer assim, é muito ampla a pergunta, vai depender do cargo, eu não diria que tem uma receita de bolo. Isso. Mas, se eu fosse elencar um ponto, eu diria que uma falta de educação. Por exemplo, do candidato, num primeiro contato, né, com arrogância, ou tipo, não tem um tempo para fazer uma triagem, porque acho que vai ser uma perca de tempo, né? A gente ouve. Desdém. Tudo isso, né? E, então, mas não tem, sabe, Micaela, uma receita de bolo, vai depender muito da aparência, por exemplo. Da vaga. Fala-se muito da aparência. Quando você for numa entrevista, tem que ir apresentar. Olha, não precisa ir maquiada para vai para um baile, não. Mas, assim, eu diria o mínimo necessário de questão de higiene, um cabelo que esteja limpo, unha, né? Uma roupa que não esteja amarrotada, né? Porque às vezes tem candidato que realmente chega. E aí, qual é a impressão, a imagem que ela tá passando? De desleixo, né? E aí, se ela tá tendo com ela mesmo, num momento... Como é que vai ser para trabalhar? Como é que vai ser a entrega do trabalho, né? Às vezes até o papel da redação ali, tudo rasurado, tudo... Né? Não vou eliminar, mas ele está trazendo dados. Ele já passa uma informação ali, né? Né? Tá se comunicando. Então, a gente, desde o primeiro contato, que é dessa da triagem, a gente avalia como é que foi esse candidato, se ele foi solícito, se ele foi educado, se ele foi receptivo, se ele demonstrou interesse, se ele realmente quer, né? Então, tudo isso. Então, eu diria que a falta, talvez, de educação, a arrogância, sabe? Que, às vezes, a gente recebe candidatos. Eu falo que a sensação que eu tenho, às vezes, é de que parece que a gente está cobrando. Sabe? Quando você liga a pessoa e deixam de atender, às vezes, tem de tudo, né? Então, resumindo, é mais a questão comportamental mesmo, né? Tá tudo dentro ali. Já foi a época que você contratava só por a competência técnica. Né? Hoje, o comportamento, ele diz... Porque o técnico você treina, você forma, você desenvolve, coloca num curso, né? Agora, o comportamento... A pessoa ela vai mudar se ela tiver um autoconhecimento e se ela quiser mudar aquele comportamento dela, né? Então vai muito do querer da pessoa e buscar, porque não é só querer e se policiar, né? Se monitorar no dia a dia. O comportamento que ela apresenta ali no processo seletivo, né? Já revela muito da personalidade da pessoa. Sim. Né? E por mais que a pessoa tente disfarçar alguma coisa, quem tem experiência, como é o caso da Ludmila, né, que é da área da psicologia, sabe que a pessoa não sustenta aquilo, né, durante todo o processo. Em algum momento, ela revela um ponto, ela deixa transparecer um ponto que para a empresa, assim, não gostei porque ela agiu dessa forma. Então, acaba sendo desclassificada ali. Pode ter um currículo top da galáxia, como se diz, né? Sim. Mas... na hora que você conhece vai conhecer a pessoa. E aí as avaliações psicológicas vêm também para confirmar, né? Essas percepções que nós tivemos durante o processo seletivo, né? Tanto os testes de atenção, como os testes de personalidade que eu tinha falado do palográfico, né? O teste de inteligência, que é para avaliar a velocidade com que ela vai processar e aprender aquelas novas tarefas. Tem vaga que vai demandar, vai exigir mais disso. Ou se tem a vaga que vai ser necessária, ter uma boa memória. Então, a gente faz uma bateria de testes para não ficar no feeling, sabe? No achismo, no achismo. Porque eu acho. Não é no
no achismo que a gente vai trabalhar fatos e dados com base no que o candidato trouxe e a gente dá o checkmate nas avaliações psicológicas. Tá certo, Ludmila, quero te agradecer mais uma vez. Eu não tenho dúvida que muita gente que assistiu aqui a nosso bate-papo, a sua entrevista, conseguiu captar alguma coisa, se perceber, se autoanalisar. Muita gente que está aí hoje se preparando para uma vaga e que vai pegar as dicas aí que você deixou, sabendo que tem, se for passar pela Agregar, já sabe que tem os testes aí, não adianta querer, né, Ludmila, né, manipular o processo, que a Ludmila está ali acompanhando de pertinho. Eu quero te agradecer. Quem sabe numa outra oportunidade a gente volta a bater esse papo para aprofundar mais, porque é muito detalhe, é muita coisa. Sim. Porque a gente ficou aqui, né? No raso. assunto, No né? raso. A gente pode dar uma mergulhada aí mais fundo nisso aí. Eu quero agradecer, Micaela, gratidão, né, de estar aqui nesse momento e poder compartilhar informações para as pessoas, levar informações, né, para que cada um possa se autoavaliar, se autoperceber e buscar o desenvolvimento. Tá certo. Muito obrigada, viu, Ludmila? Obrigada a você. E a vocês que nos acompanharam aqui nesse bate-papo super agradável. E fiquem aí, sigam a gente no perfil, né, no Instagram, aqui no nosso canal no YouTube. A gente ainda tem muita informação para trazer, muita coisa bacana e a gente conta com a audiência de vocês. Mais uma vez, agradecendo também a Clinicor, nosso patrocinador do lançamento do canal, desejando aí os parabéns pelos seus 20 anos de história. Dr. Wallace e toda a sua equipe, muito obrigado. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Até lá!